é o episódio 6 da série 1 do podcast do Ubuntu Portugal, gravado no dia 8 de outubro de 2018 e online a partir da Ericeira em Portugal, de Almere nos Países Baixos, de Bruxelas, cidade capital da Europa, com a novidade de ter pela primeira vez uma audiência online durante a gravação. O meu nome é Diogo Constantino e tenho comigo os meus co-anfitriões Tiago Carrondo. Olá. David Negreira. Olá, olá. E porque 3 nunca chega, hoje temos connosco a professora Manuela Aparício, que vai falar mais adiante a respeito do mestrado Open Source Software no ISCTE. Professora, pode então apresentar-se um bocadinho para os nossos ouvintes saberem exatamente quem é? Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar a falar e refalar e reencontrar, ainda que seja online, pessoas que normalmente vão ao ISCTE, a alguns eventos, evidentemente, do Ubuntu. O meu nome é Manuela Aparício, já me identificaram. Sou docente auxiliar do ISCTE no mestrado Open Source, mestrado de Software Código Aberto, nas disciplinas de modelos de negócios e na disciplina de software, desenvolvimento de projeto para tese. São estas duas disciplinas nas quais eu participo. Ok, muito obrigado. Vamos então avançar no episódio. Nós tivemos uma quantidade super interessante de feedback. Fiquei super contente porque o feedback costuma ser muito escasso, mas desta vez tivemos imenso. Tivemos em privado, eu pelo menos vieram amigos meus dizer-me em privado que ouvem o show e que gostam de ouvir. Gostam? É verdade. Mas é por causa de ti, não é por causa de mim. Eu sei, mas essa parte eu sei. Porque é que eu sou o gajo que ganha mais. Dos 3 eu sou o que ganha mais. Exato. E depois no Twitter um seguidor teu, o Johnny 3 Voltas. Johnny 3 Voltas. Exatamente. Veio dizer que apesar de odiar o Ubuntu e a Canonical, gosta de ouvir o show, o que é interessante. Gosta mais de nós que da Canonical, já viste? E do Ubuntu. No Telegram tivemos também algum feedback, incluindo a dizer que os utilizadores que usam Tor estão a ter dificuldades em ouvir o show. Isso é algo que nós vamos tentar resolver, é algo que não conseguimos resolver ainda, mas que estamos a estudar e que vamos tentar resolver para que toda a gente possa ouvir o nosso show em total privacidade. Também nos conseguem ouvir na República Checa, não é? Na República Checa, exatamente, o Pedro Silva, que é um novo ouvinte. Ele ouve-nos a partir da República Checa. Ele diz que ainda só ouviu 2 episódios, mas que gosta, que é espetacular. É porque ainda só ouviu 2. Se calhar quando eu começar a ouvir. Mas que ele não ouça os primeiros episódios, por mim está tudo bem. Temos de tirar isso do ar, por acaso. O Pedro vive na República Checa e no passado fim de semana decorreu na República Checa o Linux Days da República Checa e ele comprometeu-se a ir ao evento e a tirar umas notas e depois a vir falar sobre isso connosco num próximo episódio. Não foi possível ainda neste, mas num episódio mais adiante tentaremos trazê-lo e ele irá dizer com as suas próprias palavras o que é que ele achou do evento. Ok. Olha, também gostava de ter ido a este não é aqui muito longe daqui de onde eu estou e gosto de sempre ter boas desculpas para ir à República Checa e à Praga, que é uma cidade bastante bonita. Já ouvi dizer, nunca lá fui, mas pronto, fica para uma próxima oportunidade. Exato. Olha, então e afinal de contas, quem é que já comprou o Pinebook? A questão que se impõe em todos os episódios. Epá, eu não tenho um Pinebook, tenho a dizer que pronto, acho que passei o Pinebook à frente porque já experimentei já brinquei com um e como falámos no episódio anterior, acabei por comprar um Olimex. Tenho ali o portátil prontíssimo a ser montado, digamos assim. Assemblado, peça por peça, está ali dentro da caixinha ainda nem abri a caixinha porque quero fazer uma surpresa. E essa surpresa vai ser sabida provavelmente nas próximas 2 a 3 semanas. Portanto, aguardem-me. E 2 a 3 semanas? 2 a 3 semanas, sim. Que é, portanto, a fase em que eu vou conseguir abrir a caixa.
depois de 2 conseguir semanas abrir a para abrir caixa. Exatamente, Ok, depois exatamente. mais 3 meses para montar. 3, 4 meses para montar e vamos lá ver se não vai ser mais meses para pô-lo a funcionar. Ok. Mas pronto, está aí. Agora, pronto, eu já fiz a minha parte, né? Já comprei, pelo menos já está ali na caixinha. Agora faltam vocês encomendarem o Pinebook ou o outro. O David numa semana tentou passar-nos à frente no que toca a comprar tralha e tretas e coisas. Exato. David esta semana está a ver se nos acompanha. Mas pronto, não, olha, eu tive mesmo inclinado para comprar um Pinebook, demorei-me a fazer a encomenda. Ora, graças ao nosso patrono André Paula, que nos alertou para uma situação que aconteceu com ele sobre um Pinebook que lhe foi oferecido, se não me engano, e que ficou retido na alfândega, e que o valor que ele tinha para desalfandegar o Pinebook era claramente superior ao valor do próprio Pinebook, e que foi devolvido. Eu, como já tive algumas experiências dessas com a alfândega, felizmente não muitas, toda a gente. porque sempre que a história mete a alfândega, eu tento fugir como ao diabo da cruz. Portanto, tenho muita pena, mas não vou passar. Mas o Pinebook não vem pelas Europas? Feira, dá a ideia que não, que vem de Hong Kong. Epá, que chatice. O que eu vi do site parecia-me que ele vinha da Europa. Tens razão, mas tens razão que o amigo meu também mandou, o tal meu amigo que eu experimentei, ele não experimentei o meu amigo, mas experimentei o Pinebook do meu amigo. Ele realmente disse-me que teve que pagar a alfândega cá na Holanda, pagou cerca de 45 euros ou coisa do género a mais para poder ter o Pinebook, portanto realmente vem de fora. Isso é 50% do preço do produto. Pois, isso dói. Viva a alfândega. Viva a alfândega, não. Eu também fazia um negócio desses, estar sentado atrás do balcão e pedir taxas. É um bom negócio. Eu, por mim, abro já uma sociedade. Alguém quer abrir uma alfândega comigo? Abrimos uma alfândega e montamos um negócio igual. Não abro uma alfândega, mas se calhar abro uma loja de importação de Pinebooks. Olha, então, mas aí vais aos contentores, é pior ainda. Mandas vir um contentor, mas pronto. Mas olha, mas para me vingar... Há um território entre o Egito e o Sudão que ambos os países dizem que não pertence. O Egito diz que não pertence ao Egito e o Sudão diz que não pertence ao Sudão. Eu sugiro a gente criar aí um Estado e meter alfândegas. Pine State. Fazemos aí um Pine State. Pine City. Ok, para mim na boa. Pronto, aquilo é só deserto, é só terra, é só areia. Queres uma república ou uma monarquia? Já pensaste nisso, Diogo? Pá, vamos ser excêntricos, é uma república monárquica. Pronto, olha, eu estou nessa. Para mim na boa. Uma real república. Deixa-me lá continuar. Para me redimir, este fim de semana aproveitei para pegar num Raspberry Pi 2 que tinha em casa e fiz um Pinhole. Andava há muito tempo para fazer, para experimentar. E a coisa correu tão bem que não só fiz um Pinhole, como já está em produção cá em casa. Neste momento já estou a fazer coisas que, além do que o Pinhole faz, basicamente é, para quem não sabe, bloquear alguns servidores de publicidade de anúncios. Eu não simpatizo particularmente com isso, portanto prefiro bloqueá-los logo no topo da rede. Ainda tenho uma coisa que não tinha com o router do operador, que é um DNS interno cá em casa, o que me dá jeito de vez em quando para chegar a alguns dos meus geringonços. Eu usava uma solução por cliente, tinha um software que corria no cliente e que detectava se eu estava em casa ou fora de casa. Neste momento não preciso disso porque o DNS do Pinhole é lá uma marteladazinha e tal, uma pantofada, mas com uma pantofadazinha ele faz de DNS interno. Pá, estou contentíssimo. Liguei aquilo a uma porta USB que tinha lá perto, nem sequer tem um transformador. Pá, está a funcionar às mil maravilhas. Portanto, usei, está a funcionar, recomendo. Não digo que escreva alguma coisa sobre isto, não vale a pena, mas posso pôr um link. Estás a dizer que Diz, Diogo. estás a passar o tráfego todo da tua rede por um Raspberry Pi? Não é o só tráfego mesmo todo. servidor Aquilo DNS. que o Pinhole faz é só DNS. Portanto, o tráfego DNS é que está todo a passar por lá. Todas as resoluções DNS neste momento estão pelo Raspberry Pi 2, sim. Tenho um servidor de DNS em casa que é um Raspberry Pi 2. É DNS e bloqueia usados também Sim, tem tipo isso uma faz blacklist parte. de DNS e se vais tentar Exato. resolver se vais tentar resolver os Exatamente. DNS ele vai-te bloquear, pronto, não te vai permitir. Ele recusa-se e pronto. Deve estar a confundir com um Onion Router. Esse sim. Há uma diferença entre aquilo que é um Pinhole e um Onion Router. E acho que aquilo que o Diogo eventualmente estava com a ideia era de um Onion Router. Aí sim. Eu não estava com ideia nenhuma, só estava
Estava só a tentar perceber mesmo o que era o Pi-hole. Pronto, é um servidor de DNS. Não, é que eu não fazia ideia. Basicamente é um servidor. Há quem faça Ok. mais marteladas e ponha lá mais coisas, mas aquilo, na sua essência, é um servidor de DNS. Ok. Olha, e esta semana temos um conjunto de apelos feitos à comunidade a partir do Ubuntu Community Hub e das mailing lists da comunidade. Começamos pelos apelos feitos pelo Lubuntu, que está a precisar que a comunidade ajude a testar a sua versão com LXQT para a próxima release. Também precisa que ajudem a testar as imagens de i386. Aparentemente as pessoas querem muito imagens de i386, mas depois não ajudam a testar, e os developers do Lubuntu têm falta de testers e de hardware para fazer testes eles próprios também, e estão a dizer que as imagens de i386 estão de facto em risco por falta de testers. Nós vamos deixar um conjunto de links para que quem quiser ajudar possa ajudar e saiba exatamente como pode ajudar. O Will Cook, que é o líder da equipa de desktop da Canonical, fez uma proposta interessante no Ubuntu Community Hub também. Basicamente o que eles querem é feedback das pessoas. Eles vão fazer um conjunto de perguntas todas as semanas e vão recolher o feedback das pessoas sobre essas perguntas. O Dustin Kirkland começou mais ou menos esta onda após o anúncio da Canonical desistir do Unity e do Ubuntu Phone e afins, pedindo opiniões sobre temas específicos, e agora o Will Cook quer continuar isto, só que a respeito de temas só do desktop. Portanto, passem pelo Ubuntu Community Hub, dêem uma vista às threads da equipa de desktop e vejam no que é que podem ajudar. E como a primeira votação ou o primeiro pedido de feedback, foi colocada uma thread sobre se o Ubuntu deve ter ou não uma seção de GNOME modificado, como tem agora, que é a seção Ubuntu. Portanto, ele tem a seção Ubuntu e tem a seção GNOME, e então foi pedido feedback sobre se as pessoas gostam de ter esta seção Ubuntu. Aparentemente a maior parte das pessoas gosta, mas se vocês não gostam ou se gostam, vão lá e deem a vossa opinião. Exato, e para fazerem então o teste desta nova sessão, podem já começar a testar no novo beta do Cuttlefish, da nova versão do Ubuntu que vem aí. A versão beta foi lançada há uns dias e, portanto, a versão, digamos assim, estável depois do beta vai ser para dia 18. Entretanto, se vocês quiserem fazer os testes e verificar e dar o vosso feedback, podem já fazer a instalação do beta e darem o vosso feedback. Exato. Um outro apelo vindo de um campo diferente é o campo do UbiPorts. O UbiPorts precisa de developers para crescer. Quem estiver interessado em fazer ports e tiver conhecimentos em experiência em fazer enablement de hardware, programar em C, C++, com bibliotecas Qt, quem tiver experiência de desenvolvimento no kernel, contactem-me em diogo@ubiports.com e eu ajudo-vos a integrar a equipa e a contribuírem para este projeto tão único, que é de criar um sistema operativo GNU Linux para telemóveis. E ainda vindo do passado, e que já aqui falamos, há ainda o apelo para teste aos drivers da NVIDIA, os NVIDIA Prime, para os dispositivos NVIDIA Prime. Vamos deixar ainda o link também para isso, porque o apelo ainda está a valer. Portanto, se quiserem ajudar a testar os drivers, seguirem o link, vamos deixar nas notas e contribuir. Mas a Manuela está ali muito caladinha, portanto parece quase que está de castigo, e foi o motivo principal, ou está a ser o motivo principal deste episódio, portanto, que é a entrevista, e nós temos aqui meia dúzia de perguntas preparadas, mas se calhar começava por Manuela. Apresenta-nos, por favor, aquilo que é o mestrado Open Source, que já vai na sua 8ª, 9ª, 10ª edição, sabes quantas? Talvez 8ª, sim, vai para a 8ª edição. Vai ser reformulado, by the way, vai ser reestruturado, vão ser incluídas novas disciplinas, mas para já, sim, a primeira edição do mestrado decorreu em 2007, 2008, foi o primeiro ano em que decorreu, sempre turmas interessantíssimas e interessadíssimas e pessoas que eram praticantes e utilizadores e developers, alguns até pessoas que contribuem em diversas comunidades na área do open source e do free software.
Ultimamente os utilizadores são utilizadores ou são pessoas que estão a ter mais curiosidade pela área do free software. O mestrado decorre em 2 anos, durante 2 anos. O primeiro ano letivo é um ano muito difícil, é um ano com muitas disciplinas, decorre à sexta, ou tem decorrido à sexta e ao sábado. Sexta à noite, sábado todo o dia, o que é difícil, não é? É uma violência tremenda. E de facto é um mestrado no qual se está à espera que as pessoas já tenham algumas noções, pelo menos de programação. É-lhes dado uma introdução àquilo que é o software código aberto pelo professor Carlos Costa, o que é o software código aberto, a diferença entre open source e free software, o tipo de licenças de software, portanto as questões de copyright, copyleft, tudo isso. Há uma outra disciplina que tem a ver com difusão de software, modelos de difusão, o que é que são isto de modelos de difusão, como é que se pode difundir por outras comunidades que não só as comunidades de open source ou de software livre, uma disciplina de programação, uma disciplina também de modelos de negócio, que é aquela que eu costumo ministrar, no qual se debruça mais sobre o que é o software open source e quais os modelos que existem aplicados para o modelo de open source, para modelos de empresariais. Portanto, às vezes as pessoas pensam, mas pode-se ganhar dinheiro, pode-se sobreviver, não é? E sim. Ali o que se tenta fazer é explicar-lhes com alguns casos, não é? O que é que têm sido os modelos de negócio preconizados pelas empresas, bem como o que é que este tipo de software contribui também para empresas que não têm um modelo típico de open source, mas que podem usufruir e contribuir para um conjunto diverso de comunidades. É-lhes dado, portanto, essas noções base dos vários tipos de modelos, é-lhes dado noções de gestão em termos genéricos e é-lhes também ministrado uma cadeira de segurança, uma cadeira de segurança informática, uma cadeira de desenvolvimento web, uma cadeira... eu estou aqui a falar em cadeiras, hoje em dia não se fala em cadeiras, nem em cadeirões, nem sofás, mas sem o Cs, unidades de crédito. I guess I'm a dinossauro, mas pronto. E portanto, no segundo semestre os alunos costumam-se focar começam-se a focar na parte da tese, no seminário, e começam a pensar qual é que poderá ser o seu contributo para a ciência e o que é que poderão fazer. O que acontece é que têm sempre imensas ideias, alguns terminam a tese, muito poucos não porque não consigam, porque são de facto excelentes alunos, é porque de facto têm aqueles horários sagrados, não é? Do entra às 9 e sai quando Deus quiser, e isso não é compatível com fazer uma tese ou um trabalho de investigação, com ter reuniões com os orientadores, é um bocado isso que acontece. Mas o feedback que temos tido é de facto um feedback de pessoas interessadas e cada vez mais. É um mestrado que tem aberto de 2 em 2 anos, portanto, ano sim, ano não. No ano não é o ano em que decorre as teses, em que os alunos estão a fazer tese. E, basicamente estamos agora, de facto, a pensar, introduzir novas disciplinas, novas UCs, como se diz agora, não é? Portanto, está-se neste momento a repensar algumas matérias, até mesmo para nos atualizarmos relativamente àquilo que o mercado pede e àquilo que os nossos utentes, que são os alunos, pedem. Exato. Pronto, e é isso. Quando nós falamos em violência por ser uma sexta-feira à noite e um sábado, eu lembro-me de no ano passado vocês tinham um aluno que vinha de longe, não era? Sim, tivemos um aluno ano passado que vinha todos os fins de semana de Angola. Uau! Vinha de Angola na sexta-feira de manhã e ia para Angola no domingo à noite. E durante o fim de semana estava cá a fazer totalmente focado no mestrado. Era um aluno que não vinha da parte de desenvolvimento, era um aluno que era gestor financeiro de uma grande empresa em Angola e trabalhava com RPs e queria revolucionar o RP que ele utilizava, queria pôr um RP open source. I hope he gets it. Eu acho que sim. E de facto era um aluno com imensa vontade, porque é preciso só com muita vontade é que se consegue fazer esta ginástica. E muitas milhas de TAP, não é? E muitas milhas de TAP.
Eu perguntava como é que consegue, ele diz, eu durmo durante o voo e tal. E não há se calhar uma possibilidade também de começar a mestrar, digamos, remotamente, já que há assim tanto interesse das comunidades que falam português sem ser em Portugal, se calhar há aqui um caso para se poder fazer talvez um mestrado online ou uma coisa do género? Talvez aulas, isso é uma coisa que se pode ponderar agora numa próxima edição, uma vez que estamos agora com ideias novas e a adequar-nos também àquilo que são as necessidades, não é? É de facto uma coisa a pensar. Agora o que eles dizem é que de facto as ligações deles ainda são piores que as nossas. Em Angola e Moçambique também tivemos um aluno moçambicano, portanto, que decidiu tirar o ano inteiro para fazer o mestrado e está cá a fazer a tese. Mas sim, há uma grande procura por comunidades de língua oficial portuguesa por estas matérias. Agora que falas nisso, eu fiz um mestrado não em open source, mas em novas tecnologias, globalmente, e já na altura, portanto isto foi há 10 anos talvez, e já na altura havia muitos colegas meus, portanto eu fiz online, portanto foi ensino à distância, e havia muitos colegas meus que vinham exatamente de Moçambique, Angola, porque aquilo que eles mais se queixavam lá é que lá não tinham a oferta em termos, na altura, novas tecnologias, provavelmente agora novas tecnologias já é capaz de haver, mas não o open source em específico, portanto se calhar fazia todo sentido fazer formação à distância, para evitar os não sei quantos quilómetros são de Angola a Lisboa, mas são de certeza muitos. Pois é, mas o problema está mesmo nas tais ligações. É um problema de facto que se verifica. Eu, por exemplo, eu estou a orientar um aluno do Brasil e tenho imensas dificuldades quando tenho que me conectar com ele, porque hoje tivemos dificuldades, não é? Estamos aqui. Estamos aqui, exato. Não tem dificuldades. Não tem dificuldades. Não aconteceu nada. Mas de facto há estes problemas há problemas de comunicação, de facto. Comunicação não de linguagem. Esses também. Temos linguagens próprias e jargões próprios, mas seja como for, ainda existe uma coisa que não devia existir, que é o problema de estarmos ou de haver alunos que estão em países com infraestruturas tecnológicas de baixa fidelidade. Limitadas, sim. Quando as pessoas fazem o mestrado, quais são eventualmente as saídas profissionais ou a evolução de carreira que a pessoa pode esperar, ou que tu tens experiência já de casos que tenham acontecido? Portanto, o que é que muda na vida dos alunos? Ou seja, como é que eles entram para o mestrado e como é que eles saem habitualmente? Cansados, saem muito cansados, né? Terem que estar à sexta à noite e sábados de manhã. Exato, saem muito cansados, de facto. Vão ter um ordenado triplicado ou vão ter... Eu não lhes pergunto essas coisas, mas de facto o que eu vejo de facto é que muitos deles, eles todos entram com trabalho, todos estão a trabalhar, por norma não têm problemas de trabalho. O que eles têm problemas depois é em gerir a oferta. Eles começam a colocar nas redes sociais que estão a fazer o mestrado open source e começam a receber propostas de imediato. Chatice. É uma chatice. Temos um caso de um aluno que, por acaso, vocês até devem conhecer, pertence à comunidade Drupal. Drupal e pertence ao Akia e de facto ele, assim que começou a estudar mais o ponto, a matéria que iria desenvolver na sua tese, fizemos um artigo, passado, sei lá, um mês começou a receber propostas do Facebook da Irlanda e fez uma série de entrevistas online, essas com 4 câmaras, para ver se ele não estava a copiar nada, não é? Para ver se ele estava a fazer tudo como deve ser, e pronto, e depois ventilou na empresa onde ele estava, que é uma grande empresa portuguesa, não vou dizer qual, mas ventilou na empresa que estava a ter propostas indecentes da Irlanda. E a coisa correu-lhe bem. E a vida correu-lhe muito bem. Pronto, depois há questões familiares, não é?
O que aconteceu foi que cá lhe criaram condições bastante melhores para que ele não saísse. E eu fiquei contente que lhe criassem condições melhores para que ele não saísse. Nós precisamos, cada Manuela, pessoa. só antes que entre em muitos pormenores, é preciso esclarecer que este podcast é visto por milhares, ouvido por milhares de pessoas. Ouvido até me atrapalha, até me engasgo todo. Quando falamos em estatísticas, até me engasgo. Mas isto é de facto ouvido por milhares de pessoas, portanto, provavelmente os altos cargos dessa empresa estão a ouvir. Portanto, peço só que meças um pouco as tuas palavras, porque provavelmente poderás escorregar. Depois lá são os nossos salários aqui do podcast. Pronto, Sim. exatamente. Não, o que acontece é que essa empresa de facto considerou e Reagiu. exatamente, a tempo. É positivo. É verdade. Fez muito bem Não também da sei parte se da isto empresa. responde à tua pergunta, não sei se responde à questão, mas Sim, acho sim, que sim. responde muito bem. Sim, ótimo. Responde muito bem. Normalmente as pessoas que fazem mestrado saem, obviamente, munidos de novas competências, não é? Que é aquilo que as empresas precisam e é aquilo que as pessoas precisam para enfrentar o mundo do trabalho. E não só, também o mundo da investigação, mas isso é bom, não é? É possível pelo tecido empresarial e cada vez mais. É esse o feedback que eu tenho, de facto. Então, mas vamos lá ao que interessa. Então, e o Ubuntu? Já falaste em Drupal? Então, e há Ubuntu, não há Ubuntu no mestrado? Isso é que nos interessa, pá. Há Ubuntu, sim senhor. A maioria usa Ubuntu, sim senhor. Alguns usam Mac, não é? Portanto, esses não vão para o Debian, mas seja como for, a grande maioria das pessoas que eu conheço usam de facto o sistema operativo Ubuntu. Há pessoas que utilizam várias versões do Ubuntu. Eu, por exemplo, ainda continuo a usar uma versão do Ubuntu que só consigo funcionar, que ela funciona num PC porque é touchscreen e tem que ser um Mate, porque senão aquilo não funciona de outra maneira. E eu acho que isso é de facto o sistema operativo favorito. Isso é verdade. Não estou aqui a dizer isso só porque estou a falar com a comunidade do Ubuntu, mas sim, mas é verdade. Eu por acaso ouvi na semana passada tu a dizes o mesmo do Fedora. Portanto, estavas no podcast do Fedora. Ui. Não. Estavas... Not me. Não disse nada disso. Já usei o Fedora, sim, para testar, sim. Mas quando falas em utilizar o Ubuntu, eles usam por opção ou de alguma maneira as cadeiras ou as UCs obrigam ou condicionam o trabalho se for feito de outra forma? Não, os professores não obrigam, os professores incentivam a que utilizem e a descobrirem e inclusive a participar nessas comunidades voluntariamente. Agora, não obrigam um determinado sistema. E por falar em participar nas comunidades, de que forma é que é feito esse estímulo à participação e à contribuição nas comunidades de software livre mesmo? Bom, temos convidado o Tiago a ir lá. Pelo menos acho que foi a ISCA que é a Introdução ao Software de Código Aberto, by the way. Muito bom. Eu fui a ISCA. Foste a ISCA. Apresentar e portanto o Tiago deixa sempre o repto para que as pessoas se voluntariem, porque é esse o espírito. Não? Nós não queremos pessoas obrigadas a nada, porque a obrigação não é boa. Portanto, eu acho que as pessoas devem de se voluntariar e devem de ser motivadas intrinsecamente, não extrinsecamente, e portanto nós não obrigamos nunca a que usem um ou outro sistema. O que normalmente fazemos é de facto dar a conhecer e uma das coisas que eles também fazem numa das disciplinas, nomeadamente a difusão de código, de software de código aberto, é que procurem e pesquisem o historial de diversas comunidades e apresentem uns aos outros em trabalhos de grupo. Portanto, eles são obrigados a fazer um trabalho de digging, de pesquisa, alguns vão contactar essas comunidades, alguns vão fazer entrevistas e, portanto, é numa perspectiva de autodescoberta, porque tudo aquilo que é imposto pelo professor, digamos assim, entre aspas, entra menos, não é? Portanto, eu costumo dizer, os professores transmitem conhecimentos, podem transmitir boas práticas, mas os alunos é que aprendem. Portanto, se partir deles essa pesquisa, essa autobusca, com o guidance do professor, acaba por ser muito mais vantajoso e acaba por ser muito mais profícuo em todo o processo de aprendizagem. Portanto, eles são incentivados a ir ver
que comunidades existem e são incentivados a procurar e a pesquisar e a contactar. Então, e já que estamos a falar de professores, qual é que é o seu papel no mestrado? O meu papel no mestrado é simples professor. Mas que disciplina é que ensina? O que é que tenta ensinar aos seus alunos? Essa é um bom underline. Tento ensinar. Ficarem ricos. Eu não ensino. Eu dou duas disciplinas. Ministro duas disciplinas, melhor dizendo. No primeiro semestre, modelos de negócio em software de código aberto. Essa é a disciplina que eu ministro no primeiro semestre. Nessa disciplina, como referi, de facto, falo tudo que são tipologias de free ou de software de código aberto ou de empresas, como é que as empresas podem capitalizar o uso e utilizar, digamos, as ideias para poder sobreviver neste mundo turbulento que têm à frente. E na maior parte passa por utilização de desenvolvimento e por desenvolvimento de software. Exato. E é isso que eu ensino. Depois também lhes dou instrumentos de gestão, não é? Por exemplo, explicar-lhes como é que eles têm que modelar um negócio, quais é que são as dimensões que eles têm que prestar atenção para modelar um negócio. Aquelas tabelas do IAPMEI ou... Não uso tabelas de IAPMEI nenhumas. Utilizo por acaso uma framework teórica que é o resultado final de uma tese de doutoramento de uma pessoa muito conhecida que lançou um artefacto para fazer modelação de negócio, portanto modelação de modelos de negócio do Osterwalder, que depois criou dali um grande negócio. Portanto, eles têm que fazer a criação de negócios novos, ter ideias inovadoras. Eu ensino-lhes a ver o que é uma ideia inovadora e o que é uma ideia não inovadora. Dou-lhes princípios de empreendedorismo. Eles têm que me convencer a mim, se eu for um business angel, que eu terei que ficar convencida em investir no negócio deles. Obviamente, isto é se eu for um business angel, que não sou, ainda não cheguei lá. Eu tenho uma teoria sobre isso, sabes? Mas podemos falar depois em off. Em off. Sobre os business angels eu tenho uma teoria, mas a gente depois fala sobre isso quando desligarmos os microfones. Eu também. Eu cheguei a convidar algumas pessoas que estavam ligadas e depois acabei por... O business angel é só o professor que é para fins de avaliação e não para fins de auscultação. Ok. Mas pronto, de facto é uma coisa que os incentivo nessa disciplina, que eles têm que ser inovadores, têm que trazer um projeto inovador e esse inovador tem que ser autossustentável. E obviamente que tem que incluir open source ou free software. Eu estou a usar os dois termos como se fossem iguais. Eu sei que não são iguais e o Stallman crucificava-me de certeza, mas pronto. Atenção que o Stallman também ouve. Ele ouve o podcast no IMAX. Ele é um dos nossos ouvintes mais fervorosos. Exatamente. Boa. Ele esteve no Isqueté já 2 vezes. É verdade. Sim. Com muito gosto, muito gosto. Numa delas ensinei-o a dizer 15. Enquanto ele me levava 15 euros por um pino. Bom, então não foste aquele que comprou o gnuzinho, não é? Que dava beijinhos. Mas... Não sou assim tão excêntrico. Fervoroso. Mas de facto, sim, eles de facto, é uma das coisas que eles, para não me dispersar muito, é uma das coisas que eu os obrigo a fazer, é que eles proponham negócios novos e muitos deles têm pernas para andar. E isso é uma coisa com a qual eu fico agradada, obviamente. Mas ainda só vais no primeiro semestre, então e no segundo? No segundo semestre dou-lhes a disciplina de Seminário de Desenvolvimento de Código Aberto, ou seja, é uma disciplina na qual eu lhes ensino a base das metodologias científicas, o que é uma tese, o que é um projeto de tese, como é que se escreve um artigo científico, como é que se chega à comunidade científica, quais as metodologias utilizadas do pessoal do Computer Science, porque há várias metodologias, não há só uma, nós temos que lhes transmitir esses conhecimentos e, no fundo, é dar-lhes as bases para que eles possam fazer a tese. Essa disciplina costuma ter muitos trabalhos, eles costumam se queixar muito, têm 6 trabalhos. 6 deliverables num semestre é muito, mas eles são todos cumulativos, portanto eles depois no fim até percebem porque é que são aqueles 6. Exato. Mas pronto, é isso, é essa disciplina que dou no segundo semestre.
Interessante. Então, eu ouvi falar aí no Stallman e que convidaram o Stallman a ir aí. Que outras grandes personalidades é que já conseguiram levar aí ao Isqueté, portanto, relacionado aqui com o Moss? Bom, para além daquelas grandes personalidades chamado Tiago Carrondo e outras personalidades, eles costumam vir ir a várias disciplinas. Eu não tenho monopólio de todo dos convites. De grandes personalidades, foi alguém da Canonical já, numa segunda ou numa terceira edição do Moss, veio alguém da Canonical, do Debian. Vocês devem de ter provavelmente ouvido falar, e na altura foi até feito uma série de... abriu-se um auditório, e obviamente que a maioria das pessoas que lá estavam era porque é que não aceitam aquilo que nós desenvolvemos no core, não é? E quanto tempo é que demoram a fazer as coisas e... pronto, obviamente que as respostas não eram As que eles queriam ouvir. Mas de facto são de facto uma série de intervenções que ultimamente temos ficado mais pelas intervenções nacionais. O último internacional que lá foi de facto o Richard Stallman, que veio cá em 2016 na altura do Web Summit, e que esteve e que nos orgulhou bastante. Obviamente foi até a sua vinda foi organizada por 2 grupos de estudantes, nem sequer foi pelo Moss. Obviamente que o Moss deu todo o apoio, todo o suporte, mas foram os estudantes de Computer Science e de políticas internacionais que o trouxeram e que o convidaram. Muito interessante. E pronto, foram de facto, também foram momentos bastante interessantes, sim. Deixa-me só complementar a tua lista de nomes, porque de facto é um gosto. Tu referis o meu nome várias vezes, porque gosto de estar associado a estas coisas, mas já lá fui, é verdade, já lá fui algumas vezes, mas estás-te a esquecer também de alguém que neste momento está fora do país, e se calhar por isso é que não tem lá ido nos últimos, eu diria, 2 anos, que é o Adriano Afonso, do LibreOffice. Sim, senhor. Que também é nosso ouvinte. Olá, Adriano. Mas é mesmo. Sim, o Adriano Afonso. Olha, e me dando agora aqui um bocadinho a agulha, eu ainda não conheço mais nenhum curso como este em lado nenhum, e toda a gente quem eu falo fora do país sobre o Boss ficam intrigadíssimos sobre o curso. Conhece mais algum curso como o Moss? Eu conheço um curso parecido com o Moss. Aliás, nós tentámos fazer uma parceria, iniciámos com essa ideia. Não fui eu não estava na equipa da coordenação. Na altura foi o professor Carlos Costa, o professor Paulo 300 e o professor Mário Romão que iniciaram essa parceria. Foi com a parceria da Universidade Oberta da Catalunha, portanto em Barcelona, com a qual estabeleceram relações e estabeleceram contactos no sentido de uma maior cooperação. Chegou a haver uma cooperação inicial, mas depois houve ali de facto coisas operacionais que acabaram por criar algumas, não digo barreiras, mas alguns entraves à operacionalização efetiva da vinda dos professores cá e dos nossos lá, e houve aqui quiçá coisas do género, mas de facto foi feito com os nuestros hermanos. Mas sim, foi feito em conjunto, e porque eles já tinham começado com um mestrado de Open Source em Barcelona, e pronto, e esta comunidade acabou por evoluir aqui também um pouco para Lisboa, e daí nasceu um pouco da vontade de 3 ou 4 pessoas da proposta deste mestrado. Mas com tantas instituições de ensino superior ligadas à informática em Portugal não existe nenhum curso nem parecido com este. Não. Desde que eu tenha conhecimento, não. O que eu verifico é que cursos de open source não existem, a não ser cursos administrados nas universidades, a não ser de facto o do ISCTE.
Mas olha, deixa-me voltar um bocadinho atrás. Quando dizias que vocês estimulam e há até cadeiras em que os alunos são aconselhados ou são estimulados para participar e para se envolverem nas comunidades, eu sei a resposta a esta pergunta, pelo menos parte da resposta, mas vou fazê-la na mesma, que é, e o próprio MOS, o próprio curso, qual é que é a sua ligação e a sua participação nas diversas comunidades open source que há, nacionais ou internacionais? Portanto, o que é que o MOS em si faz com as comunidades? O MOS em si, como tem uma equipe de docentes permanente, não é? Mas os docentes não têm muito tempo, de facto, a não ser que sejam, por exemplo, dar o espaço a poderem vir difundir aquilo que essas comunidades fazem. O próprio MOS o que tem feito é dar a conhecer e difundir e dar o apoio sempre que pedido. Tem tido algumas ligações a associações, portanto à ANSOL, à ESOP, portanto tem dado algum apoio, e tem sido mais essa presença. Obviamente que tem estado ligado a alguns eventos do Ubuntu, tem estado ligado a eventos do Drupal, tem estado ligado a eventos que têm a ver com Arduino Day, tem estado ligado a uma série de eventos, mas não é o próprio mestrado em si, porque o mestrado não é uma pessoa, são várias. Não é o próprio mestrado em si que tem feito, em nome do mestrado, o suporte a uma comunidade diretamente, mas sim os elementos que estão nesses mestrados, não é? Portanto, os próprios docentes, os próprios alunos, e a instituição, o próprio ISCTE também tem sempre mostrado um grande prazer em que o MOS, como mestrado, tenha feito algum apoio, algum suporte a algumas das difusões, porque são de interesse público também, são de interesse à sociedade. Exato. Que é uma das funções que a universidade tem. Não é ficar fechadinha lá nas portas, é abrir as portas à sociedade. Isso é uma das coisas que temos feito. Aulas abertas, sessões abertas, convites, dias abertos, sim. Exato. E já que estamos a falar em abertura, por acaso um problema que me tem sido bastante querido e uma coisa que a Free Software Foundation também tem andado a trabalhar nestes últimos anos, da parte de código aberto, da parte do governo, né? Public Money, Public Code. O ISCTE tem conseguido sensibilizar o governo, ou digamos estudantes que vão trabalhar para o governo, para que a iniciativa de código aberto também seja mais adoptada pelo governo. Acha que tem recebido algum feedback por parte dos alunos ou por parte de empresas que estejam a participar diretamente com o governo relativamente a isso, ou não? Eu creio que não tenho alunos diretos ligados ao governo, Certo. pelo menos que eu saiba. Ou que estejam nesses lugares de decisão, porque de facto o decisor da tecnologia não é a pessoa que desenvolve, não são aquelas pessoas que têm mais conhecimento sobre o que é o open source ou o que é o free software, mas sim o decisor, o gestor, digamos assim. E isso é uma coisa que se tem feito. Eu tenho a noção perfeita de que há pessoas que estiveram no MOS, que estão neste momento a trabalhar em alguns ministérios e mas a decisão não passa por eles, não é? Obviamente que eles podem incentivar, podem falar, podem dizer e devem e fazem-no, mas não, a decisão não passa por eles. Claro. Por enquanto. Portanto, isso é uma coisa que já temos falado bastante. Portanto, esta questão da adoção do open source é uma questão extremamente complexa, e de facto não é só o utilizador, não é? A tecnologia irrompe na vida das pessoas, e são diversos fatores que determinam a utilização. Mas tenho a perfeita consciência que os alunos que passam pelo mestrado
pelo menos, se não totalmente adeptos, fervorosos, aqueles que arrancam a tecla das janelinhas, pelo menos muito mais sensibilidade de João. Ok. Que é sempre bom. Já é ótimo, sim. Ok. E como é que o Moss vê esse incentivo ou se de alguma forma liga a participação de alunos em programas como o Google Summer of Code, o Oktoberfest? Exatamente. O meu é só amor. O Oktoberfest e esses programas que basicamente incentivam alunos a contribuir para o software livre de formas particulares. Há algum parte do Moss, algum incentivo a isso? É assim, relativamente a esses eventos funciona? específicos que falou, não, mas sei que há alunos, portanto, neste momento a frequentar a licenciatura e alguns estão a iniciar talvez o mestrado, que tenham incorporado alguns desses grupos como pessoas que estão interessadas em entrar e em saber mais sobre esses assuntos e em participar. Mas o que acontece, o que eu tenho verificado é que devido à crescente procura e grande procura que existe por parte das empresas por pessoas que fazem desenvolvimento de software, ou pessoas que fazem programação, ou pessoas que, ainda por cima, que têm noção dos vários tipos de sistemas operativos, essas pessoas, quando entram no mercado de trabalho, deixam-lhes muito pouco tempo para incorporar este tipo de comunidades. Isso é uma coisa que não são só as comunidades que sentem isso, nós, comunidade académica, também sentimos isso quando percebemos que há uma grande decalagem entre aqueles alunos que entram, que terminam com notas muito boas a parte letiva, mas que depois a vida profissional não lhes permite que façam quase mais nada, muito menos a tese, muito menos outro tipo de atividades. Isso é uma coisa que de facto nós também temos vindo a verificar nos últimos tempos, que é de facto uma coisa na qual nós temos que repensar e provavelmente o tecido empresarial não está a facilitar nada essa participação. Manuel, estamos mesmo a terminar, mas eu queria voltar a uma coisa que tu disseste lá em cima, que o curso estava a ser reestruturado, e eu gostava que tu, se conseguisses, que nos levantasses um bocadinho do véu e que nos contasses qual é que será o futuro, ou o que é que nós podemos esperar do Moss numa próxima edição ou nas próximas edições. Portanto, qual é que é o futuro do Moss de acordo com a reestruturação que está ainda, acredito eu, em curso, mas o que é que já está na calha, o que é que nós podemos esperar? Já esperemos nós no próximo ano. Não, isso tem que ser acreditado pela A3ES, portanto nós não poderemos fazer assim cursos e mestrados e reestruturações sem a devida acreditação. De facto, o que está a haver agora neste momento é um grande esforço na atualização de conteúdos e na inclusão de disciplinas que tenham mais a ver com áreas tecnológicas de ponta, nomeadamente blockchain, cryptocurrencies, áreas também da gestão, e isso de facto são coisas que nós estamos a tentar neste momento incluir no próprio mestrado. Não que não tenham sido incluídas, são incluídas, mas não existem disciplinas específicas para elas, e a nossa ideia é que haja uma maior oferta, ainda que não seja só em disciplinas obrigatórias, pelo menos em optativas, porque existe já uma certa inclusão destas matérias, mas como a evolução tecnológica nos obriga, cada vez existe mais assuntos, obriga-nos quase a ter uma oferta de disciplinas maior, mais diversificada e também, eu não digo mais atualizada, porque os professores são pessoas de facto que têm esse esforço, eu sinto ali, e quando há, por exemplo, aulas abertas, como houve algumas, por exemplo, sobre cryptocurrencies em disseminação,
tivemos o auditório quase cheio, o professor teve que tirar os alunos de lá às 10 e tal da noite a um sábado, porque o segurança já não nos permitia que lá estivéssemos até às tantas. Pronto, e isto é só apenas um exemplo que nos demonstra um grande interesse por parte dos alunos, não só do MOS, mas de outros mestrados, e isso é uma coisa que nós temos que ponderar seriamente e em incluir um leque ainda mais diversificado para aprofundarmos mais temas, que são temas prementes, que são temas atuais, não é? E do interesse da maior parte das pessoas. Exato. Ok, resta-nos então agradecer à professora por ter dispensado esta quantidade enorme de tempo durante o dia, aliás, durante a noite. Muito obrigado por ter vindo ao nosso show. No dia que isto é gravado em hora de expediente, são agora 3 da tarde. Eu acabei de almoçar exato. agora. Um bife com batatas fritas. Ficamos muito agradecidos. A ligação da comunidade Ubuntu ao MOS ficou bastante evidente. Não há de facto aqui uma grande proximidade. Nós temos sempre um gosto muito grande em participar nas atividades do MOS e portanto estamos muito agradecidos por tudo isso e pela sua participação. Nós é que agradecemos também o vosso apoio e queríamos continuar, obviamente, que tivessem todo esse desenvolvimento de voltar lá, de convidar as pessoas para as quinta-feiras do Saluna em Sintra. Já tivemos lá alguns alunos, sim. Já tivemos lá alguns alunos, isso é ótimo. Eu tenho contactos de professores, alunos já tivemos que professores estão também pela Europa fora que passaram por lá. E isso é uma relação que tem que continuar e tem que se estreitar, com toda a certeza. E eu agradeço o vosso convite. Com todo o prazer. Obrigado, Manuela. E onde é que podemos encontrar, qual é o site do MOS? Candidatos alunos podem procurar informações sobre o MOS? O ideal é ir mesmo pelo site central do ISCTE, iscteul.pt, okay. E depois o que estudar, não é? E ir aos mestrados, portanto, cursos de segundo ciclo. Eu posso partilhar-vos o link. Certo. Isso é sinal que é muito complicado o link. Nós não vamos conseguir encontrá-lo. É um link. Há vários links, porque o MOS tem uma comunidade de alunos que têm feito uma série de sites, e então se pusermos MOS vai buscar o blog, vai buscar... Faz sentido. Vai buscar uma série de coisas, mas eu posso dizer já... O site oficial. O site oficial, que eu acho que é o que é preferível. De facto, esta pergunta era lógica. E eu não sei, de facto, o link todo. Portanto, é www.iscte-ul.pt, curso/60, mestrado de software código aberto. Nós incluímos o link nas notas. Sem Exato. problema. Sim, A gente sim, inclui nós- o link. Não há Sim. problema Mais nenhum. fácil. Muito bem. E tem algum link para algum site seu ou alguma presença sua que queira? Pode ser o do ISCTE, iscteul.pt, Ciência e UL. Ou então o Google Scholar. com quem aprender. Não? E os ouvintes, se quiserem saber mais sobre a comunidade Ubuntu Portugal, podem ir a ubuntu-pt.org. Se quiserem saber mais sobre o nosso podcast, incluindo aceder às notas do episódio, podem ir a podcastubuntu.org. Resta agradecer-vos o vosso apoio. O apoio dos nossos ouvintes é extremamente importante. Agradecemos em particular aos que são patronos via Patreon e contribuem financeiramente para ajudar a produzir o episódio. Também a todos os que nos ajudam a divulgar o episódio, partilhando links nos social media e falam dele aos seus amigos. Também é muito importante para ajudar a crescer o show e é para termos ouvintes que nós cá estamos, para divulgar o Ubuntu. Sem ter ouvintes e cada vez mais ouvintes, o show deixa de fazer sentido. Portanto, muito obrigado a todos vós por essa vossa contribuição. É uma forma também de contribuir para a contribuição para o software livre. Continuem também a mandar-vos o vosso feedback, que é bastante interessante ler o vosso feedback, e quem sabe poderemos de alguma maneira ter-vos aqui online também, não é? Se quiserem participar no podcast, e provavelmente vamos dar um shout-out para vocês. Portanto, mandem um shout-out para a gente, sabem o nosso Twitter,
Ubuntu PT, Exatamente. comunidade Ubuntu PT. E se vão acabar de ouvir o Esse- episódio agora, vão perder notícias, vão perder descobertas, vão perder um feedback sobre o evento Open Source Lisbon e vão perder uma série de outras coisas. Portanto, por $1 podiam ter ouvido isto tudo. É verdade. Mas vão ficar Ok. por aqui. Até à próxima.